O vídeo de hoje ele tá um pouco diferente, mas eu tenho certeza que independente de qual for a sua profissão, esse vídeo vai te ajudar a abrir a sua mente e vai te ajudar a entender que você não precisa entrar numa caixa para você fazer o que a sociedade espera de você, o que as pessoas esperam de você. Realmente, você se descobrir e entender a sua relação com as profissões leva tempo. E eu falo por experiência própria agora com 28 anos, que eu tenho entendido ainda mais sobre mim, tenho tido a coragem de fazer realmente o que eu amo. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha relação com a arquitetura e a moda. Se você não me segue no Instagram, inclusive aproveita para me seguir lá, eu sempre posto tudo em tempo real, sempre estou muito presente nas minhas redes sociais. E eu mostro todo o meu lifestyle, inclusive aqui também no canal, aproveita para se inscrever. Eu falo muito sobre viagens, tudo bem que não estamos viajando há um tempo, né? Experiências de compra com marcas de luxo, até marcas mais baratinhas, aqui a gente trabalha com muito equilíbrio. Mas o vídeo de hoje realmente é um bate-papo, e essa é uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram, realmente é normal as pessoas terem essa dúvida, porque para quem não sabe, eu sou formada em arquitetura, eu sou arquiteta e urbanista por formação, e eu quero explicar para vocês qual foi a minha trajetória. Não que eu precise ficar me explicando, mas eu acho que talvez seja interessante para vocês desmistificarem e realmente tirar um pouco desse julgamento, desse peso que as pessoas têm em cima de cada profissão. Eu sempre fui uma pessoa muito livre. Eu sempre fui uma pessoa que nunca se importou realmente com a opinião do outro, então isso realmente tem me ajudado muito hoje para eu tomar as minhas decisões de hoje. Então, antes de eu falar sobre arquitetura, que eu comecei lá na minha faculdade de arquitetura quando eu tinha 19 anos, 10 anos atrás. Antes de eu ter começado a arquitetura, a minha primeira experiência de trabalho foi com moda. Eu fui vendedora da Canal, que é uma marca feminina bem forte no Brasil. E depois eu trabalhei na Calvin Klein. Foi assim, uma experiência muito enriquecedora na minha vida. Foi realmente uma escola, tudo que eu vivi. Que não era uma loja padrão, era uma loja de outlet. Foi o primeiro outlet do Brasil. E era uma outra fase, né, do varejo. Realmente eu me sinto muito grata por ter vivido tudo aquilo. E aquela foi realmente meu primeiro contato com a moda. Porém, a moda ela é muito mais ampla. A moda ela tem muitas etapas e muitas fases e muitos processos. Mas o que aconteceu? Comecei a faculdade de arquitetura em São Paulo. Então, eu sempre soube que eu queria ser arquiteta e urbanista. Sempre soube, é uma coisa que cresceu comigo. Sempre me espelhei no meu pai. Meus pais nunca me forçaram a ser alguma coisa. Sempre foi realmente algo muito natural dentro de mim, de ver. Meu pai não é arquiteto, mas ele sempre construiu as nossas casas. E eu tava muito próxima, né, de obras e tudo mais, então eu vi aquilo de uma forma muito linda. Muitas vezes a gente começa a estudar alguma coisa, nós somos leigos, a gente não entende, a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo no processo da faculdade. Eu comecei a minha faculdade de arquitetura. Querendo ou não, eu já ganhava um bom salário quando eu trabalhava no outlet. Eu era muito nova, eu comecei trabalhando no outlet com 17 anos. Então, quando eu comecei a faculdade com 19 anos, pra mim seria um choque não poder trabalhar mais, mas infelizmente não conseguiria conciliar o shopping com a faculdade de arquitetura, que exige muito do aluno. Então realmente o meu foco quando eu comecei a faculdade era faculdade, então eu saí do shopping, que é aí que entra a minha segunda experiência com a moda. Eu comentei com uma amiga que eu precisaria de um trabalho que eu conseguisse conciliar, que não fosse um trabalho padrão. E aí a minha amiga me falou assim: Valen, eu tenho uma amiga que é dona de uma agência de modelo e ela faz casting para marcas de calçado. Só que para isso eu teria que calçar 35, enfim. E eu era literalmente o padrão, né, dessas marcas de calçado. Porque também para você ser modelo existem vários estilos de modelos e vários tipos e vários perfis. Não é só a passarela, aquilo que a gente vê na televisão. É muito mais complexo também do que isso. Existe modelo fotográfico, modelo de várias coisas. E eu passei, e o meu primeiro trabalho como modelo foi para
Santa Lola, que na época, como eu falei, era um trabalho pela agência e foi aí o meu primeiro contato nesse outro segmento da moda. A partir do momento que eu tava lá dentro, um trabalho foi puxando o outro e aí que eu consegui conciliar com a faculdade de arquitetura. Isso eu tô falando que foi no primeiro ano da faculdade. Depois disso, comecei a levar a faculdade e tava indo muito bem na faculdade. Eu sempre fui uma ótima aluna. Claro que eu sempre tive algumas dificuldades, né? A faculdade de arquitetura é muito complexa, então claro que tem matérias que você vai melhor, tem matérias que não tanto, mas a minha meta era me formar na faculdade sem nenhuma DP, e eu já adianto pra vocês que eu consegui alcançar minha meta. Eu nunca peguei nenhuma DP na faculdade e sempre tirei notas muito boas. Como eu disse, claro que tinham matérias que eu não ia muito bem. Só que no terceiro ano da faculdade eu comecei a ficar muito frustrada com algumas questões. Por quê? Como eu disse, a faculdade de arquitetura é uma faculdade muito complexa. Então é impossível você ser bom em tudo. Eu não era boa na parte do desenho técnico. Na parte técnica, para mim, era muito difícil, e principalmente a parte de softwares. Então, AutoCAD, todas essas ferramentas bem puras da arquitetura, para mim eram muito difíceis. Eu cheguei a fazer muitos cursos. Eu gastei, além do dinheiro, do valor da faculdade, eu gastei muito dinheiro em fazer cursos para eu ser uma pessoa boa naquilo que eu não tenho aptidão. Então eu comecei a ficar frustrada porque eu comecei a colocar muita energia em algo que eu já via que eu não tinha muita aptidão. Naquela pequena parte da arquitetura, que na verdade é isso, né? As pessoas acham que a arquitetura é você é um arquiteto bem sucedido se você faz plantas de casa, se você faz plantas de prédio. E aí eu entendi que não, e eu já vou explicar pra vocês. Então, como eu tava contando, eu comecei a me sentir muito mal e muito triste, muito frustrada, porque eu tava me cobrando muito e eu não tava indo bem nessa parte técnica da arquitetura. Eu nunca pensei em desistir da faculdade, até porque não é do meu perfil desistir de algo que eu começo e que eu sei que aquilo vai ser bom pra mim. Então, minha mãe, ela vendo assim minha vulnerabilidade, meu momento de fragilidade, ela sempre muito sábia chegou aí pra mim e falou assim: filha, você tem que entender que você não precisa ser boa em tudo, porque ninguém é bom em tudo. Ela falou assim: aceita as suas fraquezas, aceita que você não é boa nisso e trabalhe os seus pontos fortes. Então aceita os seus pontos fracos e trabalhe os seus pontos fortes. Sério, aquele foi o melhor conselho que eu poderia ter recebido naquele momento. E aí eu comecei a me observar e eu realmente sabia no que eu era boa, e eu sempre fui muito boa na parte comercial, na parte de comunicação. Então, isso era uma coisa que eu era muito julgada na faculdade, porque as pessoas não entendiam como os meus desenhos técnicos eram tão ruins e como eu sempre tirava 10 em projeto, que em projeto é aquela desenho técnico de arquitetura puro. E como que os meus desenhos eram tão ruins, cheios de falhas. Eu sou aquela arquiteta raiz mesmo, eu gosto de desenhar e fazer croquis, tudo aqueles garranchos, sabe? Sei que eu sou boa na parte criativa e na parte comercial. Agora, na parte da execução, a parte técnica, eu sou péssima. Aquele conselho me fez entender que eu não queria me encaixar naquele padrão do arquiteto, que é fazer plantas e tudo mais. Eu comecei a entender que a arquitetura é muito mais ampla e que é um processo, e que normalmente são equipes que fazem trabalhos e cada um tem uma especialidade em uma coisa. Realmente eu era muito boa nas outras coisas e eu consegui terminar minha faculdade de uma maneira muito leve e conseguir terminar de cabeça erguida e de forma que, assim, eu me orgulho muito. Como eu falei pra vocês, por mais que eu tinha todas essas dificuldades, eu sempre consegui ter um jogo de cintura com os professores e realmente trabalhava os meus pontos fortes para os meus pontos negativos eles ficarem escondidos ali. Então, nesse período da faculdade, quando eu já estava no terceiro ano da faculdade, eu já fui entendendo que eu não queria trabalhar em escritório de arquitetura de forma padrão, que 99% das pessoas que estudam arquitetura sonham em fazer um dia. Eu nunca acreditei que eu seria uma pessoa que para eu ser bem sucedida, eu precisaria seguir um padrão. E o que acontece? Durante esse período da faculdade, voltando ali, né, no que eu falei pra vocês, eu comecei a trabalhar
como modelos de marcas de acessórios, né, de calçados e bolsas. Então era um trabalho que eu conseguia conciliar todo o meu estudo da faculdade, porque em semanas que eram mais corridas, né, entrega de projeto e provas, eu conseguia trabalhar menos, eu conseguia escolher os dias que eu ia trabalhar, e nos dias normais, né, no dia a dia, eu pegava mais trabalho e conseguia ir balanceando, e nisso foi durante os 5 anos da minha faculdade. E eu comecei a crescer nessa minha área. Então, no meu primeiro trabalho ali com a Santa Lô, como eu falei pra vocês, era por agência. Então, era um cachê muito baixo para muitas horas de trabalho. Tô dando um exemplo, tá? Mas isso aconteceu com várias marcas. Com o tempo, a própria empresa me contratou direto, então já não trabalhava mais por agência, e como eu falei, um trabalho foi puxando o outro e eu consegui conciliar. Durante o período da faculdade, eu também decidi casar, então assim, eu não conseguia me dar o luxo de falar assim, bom, eu vou parar todos os meus trabalhos, porque eu vou me dedicar só à arquitetura 100% e fazer estágio. Pra mim, realmente não tinha como me dar o luxo de fazer um estágio e ganhar, sei lá, um salário mínimo ou meio salário mínimo, porque eu já tava muito bem na minha profissão, como eu falei pra vocês, e seria bem difícil conseguir arcar todos os meus custos de vida, que eram, assim, todos os meus custos, ainda mais em São Paulo, tendo um trabalho como um estágio, por exemplo. Então, durante a faculdade, eu fiz alguns estágios, eu fiz alguns trabalhos voluntários em relação de arquitetura, fiz alguns projetos por fora em parceria com outros arquitetos, porém sempre conciliando com o meu trabalho com a moda. Eu acredito que pra mim foi a melhor decisão que eu poderia ter tido. Claro que depois, quando eu terminei a faculdade, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Eu decidi que eu só trabalharia com arquitetura se fosse na parte de gerenciamentos de projeto. Como eu falei pra vocês, eu sempre tive uma vocação para a parte comercial. Então, essa parte de gerenciamento de projeto sempre chamou minha atenção. Inclusive, eu tive a oportunidade de estagiar e conseguir um trabalho, mas por outras razões. Talvez depois eu possa voltar a falar mais sobre isso com vocês. Eu decidi não dar continuidade a esse trabalho, essa empresa, por conta de machismo e assédio, que vocês já até podem imaginar, mas resumindo foi isso. Então eu preferi sair, e eu até entendi isso como um sinal. Nessa época, depois que eu terminei a faculdade, inclusive uma das marcas que eu trabalhava como modelo também me ofereceram um trabalho também na parte comercial, porque essa marca viu que eu tinha potencial para essa parte comercial e que eu tinha vocação para moda também. Só que também foi algo que eu levei isso como um sinal, e o trabalho não se concretizou, apesar das pessoas dentro da empresa gostarem muito de mim. Foi bom para eu saber que eu tenho potencial para conseguir o trabalho que eu quiser, porque ambos os trabalhos eram trabalhos muito bons, só que por alguma razão que eu entendi hoje qual é essa razão, porque hoje eu realmente me sinto realizada com o caminho que eu escolhi para mim. E hoje eu entendo do porquê que não deu certo. Então eu aceitei tudo isso, os trabalhos não terem se concretizado, como realmente um sinal mesmo, né? Então, na época, assim que eu terminei a faculdade e esses trabalhos não se concretizaram, eu já tinha decidido que se nenhum desses dois trabalhos, que eram os dois trabalhos muito bons, não dessem certo, eu ia voltar a morar na Europa. Minha família mora na Itália, então eu tenho uma ligação muito grande com a Itália. Eu nasci na Itália, eu cresci no Brasil, né? Então realmente um dos grandes sonhos da minha vida sempre foi estar mais próximo da minha família. Então eu falei, bom, esse é o momento para realmente eu tomar essa decisão, que é uma decisão, uma mudança de vida, né? Muito grande, é realmente recomeçar a vida, começar do zero. E aí foi que eu decidi, chegando aqui, que eu realmente queria trabalhar com comunicação e que eu queria poder falar sobre arquitetura e moda ao mesmo tempo. Eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de falar, como eu falei, de me comunicar. Então eu acredito que eu esteja criando a minha própria profissão. Eu ainda exatamente não sei o que vai acontecer. Tenho muitos projetos muito lindos que eu quero, assim que as coisas, né, se estabilizarem no mundo, quero colocar em prática, e são
projetos muito autorais, que eu tenho certeza que vão me abrir portas e que eu realmente vou conseguir poder falar de arquitetura e moda, porque para mim a arquitetura, ela é muito mais ampla do que você fazer um projeto, não desmerecendo quem faz planta. Eu acho um trabalho lindo, quem faz planta de casa, quem realmente é focado nisso, eu acho muito bonito e dou muito valor. Tenho inclusive muitos amigos arquitetos muito bem sucedidos e felizes no que fazem, e eu acho que é isso, cada um tem que ser feliz na sua profissão. Porém, o arquiteto, ele é muito mais do que isso que você acha que ele é. O curso de arquitetura é um curso muito rico. Então, no curso de arquitetura você aprende sobre várias áreas da vida. E, na verdade, qual que é o papel do arquiteto na sociedade? O papel do arquiteto na sociedade é transformar os ambientes, é trazer conforto aos seres humanos, é trazer acessibilidade, é trazer qualidade de vida. Então é realmente transformar o ambiente que ele está inserido, independente se é projetando uma casa, ou se é escrevendo um livro, ou se é fazendo uma fotografia. Então o arquiteto, ele quer trazer uma harmonia para o ambiente que ele está inserido. E é isso o que eu acredito. Por mais que eu não trabalho no escritório de arquitetura, eu sempre vou falar que eu sou arquiteta, e com muito orgulho. E eu me orgulho muito de ser arquiteta, porque é algo que vai muito além, é algo que é uma formação que faz parte de mim. O arquiteto, ele tem valores e eu acredito muito, e que óbvio que eu sempre vou carregar comigo. Todas as experiências que eu tive durante a faculdade, todas as coisas que eu aprendi, ninguém vai tirar de mim, independente de qualquer caminho que eu for seguir. E isso vale para você, qualquer profissão, qualquer curso que você tenha feito. Se você não exerce ele, você não é menos por isso. Eu sei que eu não sou menos por não estar trabalhando com arquitetura daquela forma padrão que é muito louco como as pessoas sempre querem me descredibilizar, tá? Só porque eu não trabalho em nenhum escritório. Como eu falei pra vocês, eu tive 1000 oportunidades de trabalhar em escritório, inclusive capacidade para conseguir qualquer trabalho, mas eu escolhi criar a minha própria profissão, eu escolhi trabalhar com internet, eu escolhi fazer os meus próprios projetos autorais. Eu quero ter uma vida que eu seja feliz com o meu estilo de vida e que meu trabalho ele esteja inserido ali no meu estilo de vida, sabe? É isso que eu queria pra mim. Quando eu realmente parei pra pensar o que eu quero da minha vida, eu não quero estar presa dentro de um escritório, dentro de um padrão, dentro de uma caixa. Eu nunca fui essa pessoa. Eu me sinto muito orgulhosa da decisão que eu tomei. Como eu falei pra vocês, eu não me sinto menos, muito pelo contrário, eu me sinto muito corajosa por ter tomado essa decisão. E eu sou muito feliz de saber que eu tenho amigos, inclusive amigos arquitetos, amigos da época da faculdade, que me apoiam tanto. Foi muito intenso tudo que eu vivi, sabe? E é muito intenso você também assumir pra você mesmo o que você de fato quer ser na sua vida, e você assumir e descobrir e se encontrar naquilo que você quer. Por mais que não seja fácil, pra você ter um resultado são anos de trabalho. Então eu sei que o meu resultado tá longe de ser alcançado, mas eu tô buscando. E eu acredito que a vida sempre precisa estar em movimento. A gente sempre tem que estar buscando aquilo que faz o nosso coração vibrar, aquilo realmente que faz sentido pra gente. Por mais que as pessoas não nos apoiem, por mais que as pessoas nos julguem, porque sempre vão ter pessoas que vão julgar o seu caminho, sempre tem pessoas que vão realmente querer te colocar pra baixo, te desmotivar, te desencorajar, te desqualificar pelas coisas que você faz. Eu sei qual que é o meu diferencial. O meu diferencial é a minha formação, são as minhas experiências, é tudo que eu vivi. Então eu me sinto muito, muito, muito realizada hoje. Então a mensagem que eu queria deixar pra você é essa: que se liberte dos rótulos. Faça realmente aquilo que o seu coração grita pra você. Se escute. E nunca é tarde pra você recomeçar, pra você começar e recomeçar a sua trajetória. Como eu falei, é um ato de muita coragem você bater no peito e falar: eu realmente vou fazer o que eu amo, independente de dinheiro. Claro que a gente quer resultado, a gente quer viver uma vida boa e confortável e ganhar dinheiro por isso e ser reconhecido por isso. Porém, tudo
leva tempo, você precisa de paciência, planejamento, e eu falo por mim. Eu falo por mim porque eu me cobro muito. Eu sei que eu posso mais, eu sei que eu tenho mais a oferecer. Só que eu também entendo que eu tenho o meu tempo para eu aprender. E é isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos qual que é essa minha relação com a moda e com a arquitetura. Realmente a moda sempre foi minha paixão, sempre trabalhei com o mundo da moda, muito mais até do que com a arquitetura, e isso não é segredo pra ninguém, nunca tive vergonha disso, muito pelo contrário, tenho muito orgulho da minha trajetória e sou muito feliz por cada decisão que eu tomei em cada fase da minha vida. Então eu tenho certeza que as decisões que eu tomei lá atrás estão refletindo hoje e me agregaram hoje. E me fazem única, e nós somos únicos. E você tem que buscar o seu propósito e o seu diferencial. Eu sei quais são os meus propósitos, eu sei quais são os meus diferenciais, eu sou muito orgulhosa disso. Conta aqui se esse vídeo fez sentido pra você. Esse vídeo ficou um pouco longo, porém era algo que eu já queria falar com vocês há um tempo, algo que eu nunca tinha sido tão clara, né? Porque realmente é uma conversa mais longa, é uma conversa mais densa. Só que eu sou muito grata por ter vocês aqui e por todo o apoio que vocês têm me dado. Como eu falei, o YouTube sempre foi um grande sonho pra mim e eu realmente me sinto muito realizada fazendo isso. Então eu espero ter você comigo por muito tempo e que a gente realmente tenha assim um relacionamento longo e muito sólido. Segue no Instagram pra gente ficar mais próximo ainda. Se inscreve aqui, dá seu like e comenta o que você achou dessa conversa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!